Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa manhã, com toda a sua força. Vai com o seu melhor, aplauda o teu Deus nessa manhã que te deu vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te bendizemos por essa manhã, Senhor. Te bendizemos, Deus, porque nós não somos ovelhas desgarradas sem pastor, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós temos um Pai, nós temos pastor, nós temos direção, nós temos, Senhor, alimentação, nós temos proteção, nós temos, Senhor, um Deus que está sentado no alto sublime trono, que nos faz descansar em pastos verdejantes, mas também está conosco no meio do caminho, no meio do caminho mau, no meio da angústia, no meio da provação, no meio da tempestade, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque no meio do processo o Senhor está preparando uma mesa, Pai. O Senhor está preparando um tempo de honra, o Senhor está preparando um tempo de colheita, o Senhor está preparando portas abertas para os teus filhos nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, nos ensina a permanecer firmes na Tua palavra, nos ensina a não duvidar, a crer com fé que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam em espírito e em verdade. E nós te louvamos nessa manhã pela Tua soberania e pelo Teu favor. Se você crê nisso, se você crê que você é uma ovelha com pastor, aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Glória a Deus. Bom dia! Glória a Deus. Está preparado para uma semana de vitória? Hoje não é a extensão do final de semana. Hoje é o início de uma nova semana. A gente precisa se acostumar com o que é certo, porque a cultura nos mostra, ou tentou enfatizar isso na nossa mente, que o domingo é a extensão do final de semana, e a gente acaba trazendo todas as tristezas, os problemas. Senhor, a semana foi terrível. Não, a semana já se passou, hoje você está iniciando, e você é privilegiado por estar começando a semana logo pela manhã. Tivemos hoje aqui um bom número de batizados. Eu tive a oportunidade de batizar hoje. Dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que quando o Rafael estava orando, ele estava falando sobre alimento, sobre pastor, sobre direção. É uma responsabilidade muito grande quando você pastoreia um povo. Por quê? Na verdade, quem tinha que dar a vida por você já deu, que foi Jesus. Não é? Então, o pastor que dirige hoje uma igreja, ou que dá alimentação, proteção e direção, ele tem que entender que quando Deus te chama para estar em um lugar, porque não é um convite, às vezes pode ser um convite de um amigo, de um parente, para poder estar numa igreja congregando, participando, mas quando você começa a ser alimentado pela palavra que sai do altar, isso é porque essa palavra está te dando direção, proteção e provisão. Quando que eu devo permanecer em um lugar, Dani? Quando eu não sou mais alimentado pela palavra que sai do altar. Talvez não esteja, o problema não esteja no pastor, claro que não vai estar na palavra,
mas pode estar também no pastor, por não estar conduzindo a igreja através da palavra. Não obstante, não exime também você ou algumas pessoas de não receberem a palavra ou o alimento através da palavra, porque o coração já está rígido. Imagine o pastor sobe no púlpito, ok? Quem deveria te dar a direção, a palavra, o alimento, você fala assim, eu não quero. Quem tem filho pequeno, talvez numa idade de fazer malcriação, é aquele filho que, na verdade, ele está com fome, mas fala assim, eu não vou comer. Ele faz greve de fome. Tem crente que, na verdade, participa de um culto, ele talvez esteja em um recinto, ele não gosta do pastor, não gosta do jeito do pastor, não gosta da forma que o pastor fala, e quem poderia estar conduzindo o alimento para ele, ele está retendo. Há uma ruptura, então, do alimento para o coração dele. Então, quando que eu devo me movimentar de um lugar, não em rebeldia? Por que eu estou te falando isso? Porque é muito sério. Hoje, algumas pessoas se batizaram, é bom você saber disso. Tem pessoas que chegam na igreja, chegam para mim, eu recebo não só uma, nem duas, nem três, eu recebo centenas de pessoas após o culto, e eu nunca saio de súbito, a não ser quando estou muito cansado, mas quando na maioria das vezes eu fico após o culto e eu recebo essas pessoas dizendo o seguinte, pastor, eu vou sair de tal igreja porque... E começa a falar sobre o pastor, sobre a igreja, e eu me recuso a alguém falar mal de uma outra igreja ou de outro pastor. Eu me recuso. E quando você sai de um lugar porque você está chateado com o pastor, está chateado com a igreja, e você se move para um outro lugar, o que acontece? Você sai geralmente com uma hemorragia. E aquilo não foi sarado. Onde tem que ser sarado? Você não sara uma hemorragia em outro lugar. Você tem que sarar a sua hemorragia no lugar que criou a hemorragia. Então, o que é o conselho? Quando eu recebo essas pessoas, eu falo o seguinte, olha, se o seu pastor fez isso, se a sua igreja está agindo assim, vá lá com o seu pastor, honre o seu pastor. Já teve casos de pessoas falarem para mim o seguinte, pastor, mas meu pastor me amaldiçoou, falou que eu não posso sair daqui. Eu não posso sair da igreja. Eu falei assim, não, ele não morreu por você. Maldição sem causa não tem efeito. Mas e se ele me amaldiçoar? Eu lembro que 3 jogadores de futebol chegaram para mim uma vez, apavorados, falaram, pastor, ora pelo meu pé. Eu falei, eu vou orar, fazer gol. Mas depende também se o goleiro for crente. Vamos lá, mas vou orar. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Porque eu era de tal igreja e o pastor falou que se eu não dizimasse, meu pé não ia mais fazer gol. Eu falei, rapaz, que maldição mais partidária. Então, que time que é esse pastor aí? Quase que eu briguei com ele, mas o caso foi sério. Esses 3 jogadores chegaram apavorados para mim. Queridos, perfil de pastor assim, a Bíblia chama de feiticeiro. Deixa eu falar de novo. Perfil de pastor assim, a Bíblia chama de feiticeiro, porque eu não posso impor algo para alguém, ou em alguém. Eu não posso. Então, quando você se move em algum lugar, mas eu estou chateado com o pastor e tal. Não, está chateado, beleza. Pastor não é super-homem, pastor é líder, tem as suas falhas. Vai lá, fala, pastor, olha só, o tempo aqui não estou me alimentando mais, porque senão você vai atrofiar, você vai morrer, você vai minguar. E a árvore precisa dar fruto, mas ela só dá fruto se ela estiver com as suas raízes em um solo que dá para ela nutrientes. E o único nutriente que vai dar para essa árvore, que somos nós, é a palavra de Deus. Então, queridos, se um dia eu parar de pregar a palavra aqui e só falar dos meus problemas ou das minhas experiências, por mais que elas sejam boas, já era, a de alfa acaba. Mas enquanto eu estiver dando para você o que a Bíblia diz, enquanto eu estiver vivendo, porque primeiro eu não leio a Bíblia para pregar para você, eu leio a Bíblia porque a Bíblia é uma necessidade para mim. Ok? Estou falando isso como o seu pastor. Pastor, o que tem que fazer então? Algumas pessoas eu conheço, e o pastor amaldiçoou, e como é que deve sair? Vai lá, honra o pastor, fala, pastor, eu quero pagar um almoço para o senhor, uma janta para o senhor. Senta à mesa. Mas leva no restaurante bom, porque aí ele vai brigar menos com você. Vai levar no Habib's, eu te amaldiçoo. Leva no restaurante bom. Não, filho, eu gosto do Habib's. Então, entenda que
Uma das dificuldades que às vezes nós temos de receber o alimento é porque o nosso coração ele está fechado. E não tem como você ficar mais num lugar onde você já não suporta nem mais a voz do seu pastor. Interessante que isso não faz parte da pregação, mas eu sei que Deus está falando para algumas pessoas aqui, inclusive na internet. Porque quando eu subo nesse altar, eu subo com muito temor e tremor. E quando eu sei que eu devo ficar, pastor, mas tem irmão me perseguindo na igreja, deve ficar. Pastor, tem um irmão que está falando mal de mim na igreja, eu vou sair, tem que ficar. Pastor, eu não sou valorizado na igreja, tem que sair, tem que ficar. Pastor, mas eu estou sendo lixado na igreja, aí que você não pode sair mesmo. Querido, se você está numa igreja, num lugar onde você tem um conforto e aquilo não está te fazendo crescer, você não está sendo alimentado. Para que serve a palavra? A palavra é alimento. Para quê? Para que você passe pelo deserto, não subnutrido, mas nutrido. Por quê? Porque você vai enfrentar deserto, problemas, escorpiões, serpentes, entendeu? E se não tivesse porquê, imagine, todo domingo você se alimenta. Para quê? Estou numa reserva espiritual. Não. Você recebe a palavra hoje para a sua semana ser uma semana de guerreiro. Aí você vai vencer. Por quê? Porque você está nutrido pela palavra. Quando vier o gigante, vai tentar derrubar você, mas você está com a musculatura espiritual. Vai até um pouquinho para trás, mas quando você for para cima do gigante, você vai com a força que Deus te deu, que é a palavra de Deus. É assim que funciona. Mas você precisa entender que no lugar onde te forja, é o lugar que te faz crescer. Eu não vou com a cara daquele irmão, o que eu faço? Vai se converter. Glória a Deus. Quero terminar só essa introdução dizendo para você o seguinte: a responsabilidade de um pastor, estar pastoreando uma igreja, é que não só de alimentar, de dar alimento, é que tudo que acontece em questão da batalha espiritual primeiro chega ao pastor. O pastor na igreja não sabe de mais, o pastor da igreja não sabe de menos. Ele sabe da medida que ele suporta. Se este pastor estiver em intimidade com Deus. Tem pastores que morrem porque eles são vigias gospel. O que fulano de tal fez? O que outro fez? Queridos, olhe para mim. Sabe o que aconteceu essa madrugada? Eu não sei, porque eu dormi. Foi ou não foi, Cássio? Mas estou falando para você, parece brincadeira, mas tem pastores que não dormem. Meu Deus, como é que vai ficar? Querido pastor, a noiva não é sua. Já tem um noivo. Eu vou até o meu limite. Então vá até o teu limite, porque quando o seu limite acaba, entra o limite de Deus. Não é? Mas você precisa, pastor, então, por isso que eu não gosto de igreja, não quero estar em igreja. Não. A Bíblia fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é você. Jesus não vai vir buscar nem o Jairo e nem você. Jesus não vai vir buscar um crente. Jesus vai vir buscar a sua noiva. A noiva é o corpo, então você precisa estar inserido nesse contexto. Então, é importante que você esteja sob uma cobertura espiritual. Eu faço parte do corpo de Cristo. É importante. Por quê? Que você precisa entender isso. Porque você pode estar dando brecha na sua casa para que o diabo entre na sua vida e na sua casa. Porque Jesus chega para Pedro e fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra Pedro. Contra quem? Contra a igreja. Então tem muito Pedro aí andando sozinho. Aqui, Pedro andando sozinho. Eu não sei que um pescador também vai andar com uma R15, né? Ou melhor, com uma espada. Mas Pedro andando sozinho. Sabe muita Bíblia. Que igreja você é? Ah, querido, não quero saber de igreja não. Por quê? Porque a igreja só tem não sei o quê. É Pedro. Aí Jesus fala assim: tu és Pedro. Sabe por que Pedro tinha facilidade de reconhecer Jesus, mas tinha problema com seus irmãos? E tem muito Pedro que conhece muita palavra, mas não quer se inserir dentro do contexto de igreja. Então, quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é isso daqui, é o conjunto, não é?
próximo domingo, na próxima ceia, eu vou te mostrar o que é igreja. Que tem muita gente abrindo CNPJ pensando que é igreja. Tem muita gente abrindo 4 paredes, colocando pessoas lá dentro falando que é igreja. Não, queridos, a igreja de Jesus tem um critério. Eu vou te mostrar, provavelmente na próxima ceia, eu vou te mostrar o que é a igreja de Jesus Cristo. Você tem que estar dentro desse contexto. Não é vir para cá, dar glória a Deus, aleluia, cantar música, não, porque dentro da igreja até o diabo vem. E Jesus encontrou com ele no pátio do templo. Então a gente precisa fazer essa distinção, porque senão a gente fala, aceita Jesus, e agora? A vida continua a mesma coisa, não faz parte do corpo de Cristo, fala, e aí Jesus? Aí começa a reivindicar. Não, o povo perece por falta de conhecimento. Então eu vou te dar conhecimento, o nome disso é alimento, para que você esteja inserido. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, porque você vai estar inserido dentro de um contexto de igreja. Amém? Pois é, eu não sei se eu já preguei. Vamos agora orar para o final, fazer a oferta. Glória a Deus. Então, você está pronta para cantar, Cassiane? Porque bonita você está. Oi. Pois é, filha. Mas você está de marrom, eu não estou de marrom. Eu estou de vinho. É porque esse culto de ceia tem tipo de uva vinho e uva verde. Foi improvisado. Glória a Deus. Tome seu assento. Eu quero... Oi? Vem cantar, então. Lá em casa quem manda sou eu. Você viu o que ela falou, eu né? obedeço. Não, eu falei, toma seu assento, você falou, não vou cantar não? Eu falei assim, Ué, vai. Você falou assim, você vai cantar não? Já está pronta? Eu falei Então sim. vem, filha, você está bonita, tem que... Obrigada. Você emagreceu, sabia? Ai, glória a Deus. Obrigada. Quer agradar a sua esposa, e não é mentira, é ou não é? É. Emagreceu. Você está muito lindo. Oh, a cruz está vazia. Quem crê da glória. Bom dia, paz do Senhor, queridos. Melhor coisa para estarmos é na presença do Senhor, não é não? Aleluia. Glória a Deus. Já falou com quem está do seu lado aí? Diz para ele assim, a cruz está vazia. Fala, o Jesus está vivo. E é por isso que eu e você estamos aqui na casa dele. Para falar com ele, para termos comunhão com ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Você já perguntou para ele que amor é esse? Eu vivo falando isso para ele, Senhor, que amor foi esse? Para se entregar na cruz do Calvário, para resgatar a minha vida. Então aproveita nessa manhã e declara o teu amor, a tua gratidão a ele. Canta comigo, vai. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou. Eu não merecia, não é verdade? Eu não. Isso, quem não sabe vai aprendendo, viu? Depois a gente repete. Escravos transpassando suas mãos. Canta. Os cravos transpassando os seus pés. Jesus, coisa linda, hein? Morreu por meus, viveu por me amar. É lindo ver você adorando ao Senhor, vai? Solta a voz. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, glória. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado. Oh, aleluia. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Eu
conheço. Eu não. Se é de verdade, diga, vai. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar, por te amar, por nos amar. Diga, vai. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, 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 a cruz está vazia. Obrigada, meu Deus. Jesus, Ele vivo está. Que era? Que foi? Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Eu vou te dar 30 segundos para declarar algo de amor ao Senhor Jesus, de gratidão a Ele, porque olha o privilégio que eu e você temos de sentar à mesa e dizer: temos comunhão contigo, eu tenho comunhão com Ele, eu tenho comunhão com você, meu irmão, por causa do sacrifício. Aleluia! O sacrifício da cruz nos uniu, nos deu vida. Oh, e esse sacrifício nos dá liberdade nele. Aleluia. Eu sou livre para viver a eternidade. Meu Deus, sou livre, oh, aleluia. Tudo que Ele prometeu. Ei, Jesus ensanguentado lá me libertou. Você é livre. Ele se entregou para te libertar. Diga: eu sou livre para viver a eternidade com meu. Você é livre, louve. Sou livre para viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Você está entendendo o que você está dizendo?
pode dar glória ao nome dele? Ele fez isso por amor a ti. Oh, aleluia. Oh, glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Quero trazer hoje uma mensagem para você de alerta e bem atual com o que está acontecendo nas igrejas. A gente está vendo aí, sempre teve escândalos, e a Bíblia fala assim, é lícito que venha o escândalo, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Não é? No contexto de igreja, nós estamos servindo a Deus no ministério há 40 anos, e nós sabemos transitar muito bem dentro dos bastidores e muitas coisas que poderiam nos corromper ao longo desses anos. Eu e Cassiane tivemos a estrutura espiritual para poder superar. Quanto ao diabo, não existe estratégia melhor do que você estar em vigilância. Tem muita gente que ora, mas não vigia. E se eu puder falar para você que a vigilância vem primeiro do que a oração, porque vigiar também é uma forma de orar. E talvez a mais importante de todas. Você pode orar durante 5 horas, se não vigiar 5 minutos, você perde tudo. Então é melhor que você vigie 5 horas e ore 5 minutos. Porque foi isso exatamente que Jesus orientou para os seus discípulos. Mas o escândalo sempre teve, talvez hoje numa velocidade mais rápida por causa das redes sociais. Talvez hoje mais rápido por causa do interesse de like, de mídia, mas sempre teve. E, aliás, deixa eu falar algo para você. O primeiro escândalo aconteceu foi no Éden, quando Adão não assumiu a responsabilidade e transferiu a responsabilidade que era dele para Eva. E o que é mais interessante sobre isso é que a Bíblia não vai colocar nada para debaixo do tapete. O pai da fé mentiu, Abraão. Saulo, talvez a conversão de Saulo era um fariseu. Se você pesquisar sobre o que era o fariseu, você vai ver que os caras sabiam sobre a Escritura, entendia tinha um conhecimento. E Saulo era esse alguém que defendia a fio da espada, e ele viu Estevão morrendo e viu aquele diácono que era Estevão com uma fé tremenda em Jesus. Mas Saulo, ele perseguiu os crentes até ele encontrar com o caminho no caminho. Mas Saulo, também Jesus vai falar sobre ele, e a Bíblia vai falar sobre ele, que hoje nós temos as cartas de Paulo, mas Saulo era alguém que via matando crentes e ele não fazia absolutamente nada, era omisso. Você pega Jonas, vamos lá, pega Elias, pega Eliseu, pega Moisés. Olha que escândalo de Davi. Então a Bíblia não vai esconder nada. Por quê? Porque se você olhar a Bíblia vai te trazer maturidade, até porque, como ela não se trata de um livro religioso, a Bíblia vai te mostrar o que é real dentro de uma estrutura para poder ir te tornando um homem, para que você saia da sua fase da inocência, ou melhor, de que você fique na sua fase da imaturidade, saia da fase da imaturidade para que você seja alguém maduro. Então não existe você pegar alguém e colocar ele no patamar de santo. Queridos, todos os dias, quando eu levanto e falo, Senhor,
me dê forças para poder enfrentar o dia de hoje. Aí eu vou para a palavra, eu vou orar. Tem dias que eu estou mal, péssimo, minha alma está ruim, abatida. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo? O peso de pastorear, sabe, as indagações da vida. E eu vou conversar com o Senhor. Passo alguns minutos orando, boto música. E eu crio a atmosfera. Quando eu levanto dali, eu melhoro? Nem sempre. Nem sempre. E se eu criar uma expectativa nisso, eu vou levantar dos meus joelhos, pior. Mas a Bíblia fala para mim assim, ó, Jairo, você que está em pé, olhe para aqui e não caia. Aqui não tem nenhum super-homem. Somos falhos, debilitados. Não é? Oxalá se pudéssemos ficar no tempo de louvor 24 horas por dia, ouvindo a Cassiane cantando. Oh, meu Deus, estou aqui, pronto. Quer viver isso? Fala, Senhor, me leva. Sem dor, com anestesia de preferência, para eu não sentir nada. E quando estiver dormindo. Porque aqui, no mundo, tereis. Mas Jesus venceu, e se você estiver com Ele, você vai vencer também. Mas tem algumas pessoas que elas falham, caem. Então a gente cobra de alguém aquilo que nós mesmos não conseguimos suportar. E é o contexto do que eu vou falar para você hoje, que está na carta de Paulo aos Efésios. Se você já puder abrir, abra por gentileza no capítulo 5. Porque eu quero falar sobre um sono, o sono da morte, ou o sono mortal. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar, porque você já pensou em entrar em um sono profundo por conta da picada de uma mosca? Doença do sono. Se tiver aqui a imagem da mosca, essa mosca aí, o nome dela é tsetse. Ela tem na África. Ela não tem cara de convertida, não. Tem que ir na depiladora. A perna está muito cabeluda. Ela é transmitida pela picada da mosca, que é essa daí que você está vendo, e ela pode levar à morte se não for tratada de forma correta. Por isso é comum que os sintomas sejam confundidos com outras doenças, ou até mesmo com uma boa qualidade de sono. Já que com o tempo, a pessoa que sofre essa picada passa a dormir mais. Eu vou falar para os irmãos que gostam de dormir um pouquinho mais aqui. Aqui não tem essa mosca, não. Já vou te livrar dessa, então você dorme por preguiça mesmo. Então tem que orar para repreender esse espírito. Eu e a Cassiane conhecemos uma pessoa que dorme 20 horas por dia, né, Cassi? Não vou falar o nome dela, não, que ela pode estar ligada na internet. Eu falo, meu Deus, como é que pode dormir tanto assim? Quando acordar, eu falo assim, estou com sono. Eu falei, Jesus. A evolução, então, dessa enfermidade, até chegar a um estágio mais agravado, no entanto, não é tão rápido quanto parece. Segundo pesquisas, ao todo, são 3 fases, porém, até chegar à terceira, pode demorar meses ou até anos agindo no organismo humano. Dormindo, não se percebe o tempo. Óbvio, se você colocar... se você não colocar um despertador do seu lado, você vai dormir, quando você acordar, você vai ver que talvez tenha passado um tempo que, se não fosse pelo despertador, você não teria a percepção, porque dormindo você não percebe o tempo que passa. E tampouco perigo iminente, mas nem por isso o tempo cessa de passar ou o perigo deixa de existir. Entenda o que é e como funciona essa enfermidade. Eu peguei um dado técnico aqui para você poder entender, mas eu quero levar isso agora para o lado espiritual.
um poder igualmente imortal está no pensamento do mundo com as suas concupiscências. Efésios, então, capítulo 5. Verso 14 vai dizer: Desperta, ó tu que dormes, levante-te de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Algumas pessoas estão hoje passando por algumas fases na vida, ou talvez por certas dificuldades, e isso, na verdade, elas conseguem sentir, porque se tem uma coisa que te tira do sono, é a dificuldade que você passa. O conforto no dormir, no descansar, pode te levar à morte, como a picada dessa mosca. Deus, então, desperta a igreja com um problema, com uma dificuldade. Porque tem pessoas nessa falta de sensibilidade que elas estão dormindo em um sono que esse sono vai levar à morte. Pessoas que estão dentro da igreja, que glorificam, que abrem a boca para dizer que Deus é grande, pessoas que têm anos dentro da igreja, elas estão mais propensas a viver esse sono do que as pessoas novas convertidas. As que se batizaram hoje estão mais despertas a isso, a qualquer artimanha do diabo, mesmo tendo menos tempo de vida no corpo de Cristo, do que os que estão há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Porque essas pessoas se acostumaram a vir para a igreja como se a igreja fosse o antídoto para te tirar o sono e te deixar desperto. Sendo que não é. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja exatamente isso. Desperta você que está dormindo. Você que pensa que orando, queridos, é mais ou menos assim. Você já se viu orando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Quando você vai orar, já tem uma programação. O nome disso não é oração, o nome disso é reza. Desculpa, nada contra a reza, mas se você ora falando as mesmas coisas, usando as mesmas palavras, o nome disso é reza. Porque oração é relacionamento. Ou seja, imagine, eu chego para alguém aqui hoje, ou para Cassiane, depois de 30 anos de casado, eu falo as mesmas coisas. Não, você evoluiu. Hoje você tem mais intimidade. Hoje você começa a ter mais confronto com o mundo, mas isso te dá mais intimidade através do seu relacionamento com Deus. Você chega para Ele e fala: Senhor, Tu é Pai, por que eu estou assim? O que está acontecendo? Eu reivindico isso, a Tua palavra diz. Deus, já passei por isso antes, então o que está acontecendo? Sabe, a sua conversa começa a ser uma conversa de filho para pai, muda. Não aquele negócio quadradinho, a mesma coisa que tem que ser feito. Ou seja, se você se vê nessa situação, você está dormindo. Não adianta você estar numa igreja há 30 anos, há 40 anos. Se as dificuldades e as circunstâncias não mudaram a sua forma de falar com Deus, você encontra dormindo. E isso acontece, na verdade, dentro da igreja. Isso diz diretamente para mim e para você. Eu tenho que ficar o tempo todo me policiando em relação a isso. E eu vou dar para você aqui hoje, vou te mostrar, não um paliativo, porque a Bíblia não trabalha com paliativo. E nem vou te dar também a resposta sensata para isso, mas vou te dar uma direção. Vou te dar um remédio que vai te curar dessa enfermidade. E o que pode causar essa enfermidade. Então, se a Bíblia vai falar para mim e para você, nós que já estamos dentro da igreja, o nome disso é uma segunda conversão. Acordar significa passar de uma condição a outra. É um ato que implica conversão. Ok? Então vamos
ler o que está escrito em Romanos, se você puder, volte um pouquinho a sua Bíblia. Pegue a sua esquerda aí, Romanos 13, a partir do verso 11. Vai dizer o seguinte: e isto digo, Romanos 13, 11, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Já é tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, ou seja, é uma segunda conversão. Verso 12, a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Olha a recomendação do apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre esse tempo. Queridos, essa mensagem, ela é para hoje, ela é para agora. Deus não pode confiar coisas grandes para quem é sonâmbulo. Você está indo pelo tato, você está indo pela carência, você está indo pelo instinto, você está indo pelas coisas que aconteceram no dia anterior. O nome disso é não liberar perdão. O que aconteceu semana passada, o mês passado, o ano passado, o que fizeram com você, você hoje está sendo um zumbi, está sonâmbulo, está dormindo, se movimentando de acordo com aquilo que já passou. Aí hoje a palavra, ela é precisa, é uma injeção na veia, está dizendo o seguinte, para você que está participando online, ou para você que está aqui hoje, a palavra é para mim e para você, é para nós despertarmos desse sono, porque tem coisas grandes vindo por aí, e a gente não pode ficar dormindo, não podemos continuar do jeito que está. Você viu o que houve? Olha, fulano de tal caiu. Olha, pastor fulano de tal não sei o quê. Oh, não sei o quê. Está dormindo. Porque não temos tempo mais para poder ficar com as coisas que já se passaram. Até eu quero dizer para você que se alguém caiu ontem e hoje chegar na igreja, ou mesmo caiu agora, depois de 5 minutos, ou seja, acontecer, seja o tempo que for, mas de imediatamente pedir perdão, esse alguém já vai receber o perdão. Aí você ainda está acusando alguém que caiu semana passada, alguém que pecou mês passado, alguém que pecou o ano passado. Entenda que se acontecer com você hoje, não deixa Satanás te acusar, porque se acontecer algo com você agora, a Bíblia fala que se você abrir a sua boca e confessar que Ele é Cristo, o Senhor na sua vida, você será justificado por Ele. Diga comigo, o justo não se justifica, porque já foi justificado. É só uma basezinha para poder dizer para você, pare de ficar discutindo com pessoas na internet. Tem gente que não te merece, merece ser bloqueado. Viu? Eu sei. Teve irmã que falou, é isso mesmo, é. Só não pode bloquear o esposo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, o momento é agora, o tempo é já, a hora que exige a decisão, essa passagem desse sono para a lucidez, não se trata de uma hora fixa, mas sim de um movimento, é como um rio, é se movimentar, é uma imagem daquilo que pode estar indo ao encontro daquele que dorme. Dorme em quê? Em pecado. E se esquece que a hora se aproxima. Jesus vai dizer isso em Mateus 37, 39, não precisa abrir, eu vou ler para você uma imagem que lembra o que Jesus dizia no tempo de Noé. Olha o que Jesus falava. Eles comiam, bebiam, dançavam, cantavam, e veio o dilúvio, e a todos engoliu. A gente tem a Bíblia sempre nos alertando. Olha, vai acontecer, já está acontecendo.
Querido, será que a gente não está entretido demais ou hipnotizado por certas coisas que já se tornou normal? E a ponto da gente falar assim, isso daqui é assim mesmo. Já se acostumou com o cheiro? Já se acostumou com o cenário? Sabe aquilo que a sua mente ignora porque passa a virar paisagem? Eu estou aqui hoje para te despertar disso. Não pode continuar do jeito que está. Você vai produzir mais. Aleluia. Deus vai dar uma sacudida. E quem sabe já não está te dando sacudida para poder te acordar desse sono. Outros tipos de amarras que nos prendem. Olha quais são nossas comodidades. Está cômodo aqui? Eu lutei tanto para isso, chegou aqui. Queridos, se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem um propósito para viver. As pessoas entram em depressão por causa disso. Ou seja, qual é a sua força motriz? O que te empurra? É ganhar dinheiro? Quando chegar lá você vai ver que ganhou todo o dinheiro, mas não pode de repente se curar. Tem um carro bom, mas não tem prazer. E a gente cai nesse engodo, a gente fica entretido, hipnotizado, e a gente, talvez, a nossa busca por Deus é uma busca de querer só coisas e coisas e coisas, e a gente não para pensar que do jeito que a gente está hoje, com o pouco que a gente tem, a gente pode fazer. Por quê? Porque é melhor fazer com pouco, do jeito que está, acordado, do que ter muito, querer fazer e estar dormindo pensando que está fazendo algo. Nossas comodidades. Você pode estar dormindo nela. Nossas glórias. Eu sou fulano de tal, eu faço, eu aconteço. Quer ver outra causa também? Nossos ressentimentos. Guardando ressentimento de anos atrás. E isso, na verdade, está te consumindo a ponto de você não perceber. Outro fator, nossa profissão. A profissão, chegando um momento, ou chegando uma hora que a gente fala, eu estudei para isso, eu sou um profissional da área, mas de repente você está no seu sono, a ponto de morrer. Nossas atitudes, elas podem revelar exatamente essa situação. E por último, o mais perigoso de todos, o nosso sucesso. E o maior fracasso é você fazer sucesso longe do seu propósito. Então há um estado de sono de quem está suficientemente acordado para ver e compreender o que deveria fazer. Olha esse estado de sono aqui. Esse estado de sono de quem está suficientemente acordado para ver e compreender o caso de algumas pessoas aqui hoje. O que deveria fazer, mas não consegue ter forças para se movimentar. Você já se viu assim? Eu sei que tem que fazer isso, mas parece que tem amarras nos seus pés, nas suas mãos, parece que é algo... Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, então... Isso, na verdade, vai consumindo a gente, porque a gente até sabe o que tem que ser feito. Aí entra o fator igreja. Alguém que ora por você, mas não só alguém que ora com você, mas alguém que te puxa, fala, não, você vai na igreja hoje comigo. Por que eu tenho que ir? Porque você vai colocar aquela roupa, seu cabelo está muito ruim, vai lá, vai fazer uma expressiva aí no cabelo. Como é que é o nome daquele negócio? Esse negócio aí, vai fazer esse negócio, melhora esse negócio, vai, pinta esse cabelo, bota uma roupa melhor e tal, vai emagrecer e tal, você melhora a sua autoestima. Aí você chega para alguém e fala, vai comprar uma peruca. Nada contra você, Enio, careca. O que o Cláudio Duarte usa? Prótese. Eu acho que você ficaria bonito com uma prótese de franja. Igreja é isso. Mas aquele irmão não falou mal da minha careca? Sim, mas hoje...
Queridos, tem gente na igreja que só vem... O Enio falou comigo esses dias. Tem gente que só vem na igreja para poder ficar rindo do Enio. Porque eu toco no Enio, você que é o Enio careca. É. Aí, imagina se o Enio não vem mais. Não é? Sua mãe falou isso para mim. Falou, pastor, eu gosto... Tanto quando o senhor pega no pé do Enio, eu falei, a senhora é mãe dele. Eu estou pregando para você dizendo o seguinte, que a igreja tem isso. Um dia você está chorando, outro dia você está sorrindo. Aí você fala, estou passando por isso aqui. Ó. Você pode dar uma chacoalhada em alguém, fazer um movimento, fala assim, está acordado, o Senhor está falando contigo. Chegou o tempo de você produzir mais. Chegou o tempo de você se movimentar. Aleluia, aleluia. Movimente quem está do outro lado. Esse tipo de sono aqui, dentro da igreja, é como a pessoa que pela manhã ouve o despertador tocar na sua ferida, o celular, igual hoje. Eu vou falar, Cassiane. O despertador tocou e ela desligou. E reluta e cai novamente no sono. Teve vezes da gente chegar de viagem, né, Cássio? Várias vezes, esse trâmite de viagem cansativa, da gente pegar e desligar o celular ou o despertador, seja lá o que for, de uma forma tão lúcida que a gente estava acreditando que a gente estava acordado. O problema é que tem isso acontecendo no mundo espiritual. Essas pessoas não conseguem mais se sentir vivas. Aí a fuga é a maconha. Dentro da igreja, pastor? Sim. A igreja tem um processo de santificação. É o cigarro. É gente que está no vício. E seria muito fácil eu chegar e acusar. Por que você está fazendo isso? Você vai morrer, você vai para o inferno. Pois é, Jesus encontrou uma mulher com um cântaro cheio, foi isso? Jesus encontrou uma mulher com um cântaro cheio, foi isso? Vamos lá de novo. Jesus encontrou uma mulher com um cântaro vazio. E ela perguntou, onde que devemos adorar? Ela sabia. Ela conhecia sobre o poço de Jacó, daria uma lição em mim e em você. Só que a vida dela era vazia demais. Sono, dormindo. Só que ele encontra com a verdade. E ela, quando encontra com a verdade, ela é confrontada. E sabe o que ela faz? Ela não mente, ela conta a verdade. Então, quando você encontrar com a verdade, que é Jesus Cristo, não omita, não tenta dar um jeitinho. Chega para ele e fala, por quê? Porque vai ser você e ele. E vai ser nessa encruzilhada. Quando você estiver andando de um lado para o outro, sem direção, Senhor, o que eu faço? Eu preciso sair dessa minha realidade. Eu preciso, na verdade, você está aí dormindo. Aí Jesus, você tem um encontro com ele. Aí Jesus fala assim, olha, deixa eu falar para você, o que você está procurando não está fora. O que você está procurando está dentro de você. Essas pessoas, para se sentirem vivas, para se sentirem mais alegres, eles se embriagam não só com bebida, mas se embriagam com a vida, com o entretenimento, com as coisas, porque elas precisam se sentir vivas. Deus espera, então, que lhe demos permissão para Ele agir. Eu quero finalizar essa mensagem dando para você o que o apóstolo Paulo, entregando para você o que o apóstolo Paulo nos ensina. Agora o grito de despertar. Capítulo 13 de Romanos, já está aberto ainda? Esse é o grito de despertar. Versos 13 e 14.
Olha o que ele vai dizer. Andemos. Andemos. Você pode dizer para alguém: acordar é se movimentar. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor, Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne e suas concupiscências. Outra versão vai dizer assim: não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. Foi exatamente isso que eu acabei de falar, contextualizei, sobre você fugir. Invoque com todas as suas forças, em oração, em lágrimas. Por quê? Porque a graça hoje vai te alcançar. Em movimento. Eu quero finalizar só falando isso aqui para você. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o meu curso de mestrado, eu tinha que ler muitos livros técnicos. E eu pegava os livros e dava sono, começava no meio do livro, começava a ler, daqui a pouco dava aquele sono, sabe aquele negócio que você só tem sono na hora que não deve? Aí eu aprendi com o professor. Ele falou: para não te dar mais sono, vê uma reta dentro de casa, um corredor, pega o livro e vai ler em pé. Talvez você esteja muito acomodado, sentado na sua posição. E Deus está falando assim: hoje é tempo, hoje é o dia de você se levantar desse lugar, porque você está muito confortável aí. Queridos, às vezes a misericórdia de Deus nos alcança a ponto de nos tirar, de enviar alguém, alguma situação, só para que não morramos dentro dessa proposta, dessa mosca, que quando ela pega e coloca o seu ferrão em alguém, ou o seu veneno em alguém, a morte é iminente. Então Deus, para não deixar morrer, Deus fala assim: eu vou tirar daí, eu vou permitir algo na sua vida. E você: meu Deus, é o diabo. Deus falou assim: não, a misericórdia te alcançou, estava confortável demais, eu vou te colocar de pé. Aleluia. Diga para alguém: mas não vai ser necessário. Você hoje vai despertar desse sono, vai caminhar, vai se movimentar. Diga: vai se movimentar como um rio. Tem alguns lugares que você precisa passar. Por quê? Porque se esse rio fluir dentro de você, tem alguém que precisa beber da água que Deus te deu para poder entregar. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. É um despertar hoje. Algumas recomendações e eu finalizo aqui. O apóstolo Paulo vai falar exatamente para você poder caminhar, para você poder se movimentar. Para que você não viva em glutonarias. Entenda que isso daqui, na verdade, quando você entra para essa esfera de glutonaria, é porque você está tentando satisfazer a sua alma alimentando o seu corpo. E a alma não é alimentada pela satisfação do corpo. O espírito não é alimentado pela satisfação do corpo. Tem muita gente conjecturando, comendo sanduíche ou comendo batatinha frita, porque a alma está amarga, então ela vai comendo. E ele fala assim: não entre nesse beco sem saída, não se embriague.
Não entre também em desonestidades. E ele não está falando isso só de desonestidade com outrem. Ele está falando para si mesmo. Talvez você esteja sendo desonesto com você. Não entre também em contendas nem rixas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. O que é se revestir do Senhor Jesus Cristo? Se revestir do Senhor Jesus Cristo é você dizer: estou pronto. Porque preparado você nunca vai estar, mas precisa estar pronto. E algumas recomendações para finalizarmos: dedique tempo à oração. Chegou o tempo de você mudar essa reza, essa missa, porque oração é relacionamento. Pastor, mas eu não sei orar. Orar é falar com seu pai. É investir tempo com ele. É tirar tempo com ele. É relacionamento com o pai. Esteja pronto para poder romper algumas atitudes. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para plantar e há tempo para poder arrancar aquilo que plantou. Talvez você tenha plantado muita coisa na sua ignorância ou no seu sono, muitas sementes ruins, e elas deram frutos ou árvores ruins. Mas se você está pronto a viver esse tempo com Deus, então tem que arrancar algumas coisas da sua vida. E Eclesiastes é enfático, porque ele não fala que Deus não vai arrancar por você. É você que tem que ir lá e falar: a partir de hoje eu arranco. Queridos, tem coisas na nossa vida que a gente precisa tomar atitude para fazer, mas tem outras que a gente precisa tomar atitude para deixar de fazer. É difícil para você? É difícil para mim. Porque essa mensagem aqui, ela começa no altar. E todos os dias eu preciso: Senhor, o que está acontecendo? Não me deixa eu ser mordido, picado por essa mosca, Senhor. Porque o mundo com as suas concupiscências acabam, Senhor, colocando no sono a profissão, aquilo que eu faço, a minha glória. Sabe, queridos, aquilo que é confortável, o meu sucesso me deixa num sono. E Deus hoje está despertando você desse sono para dizer: se movimente. Aleluia, aleluia. Tem pessoas próximas de você que precisam de você lúcido e não de você dormindo. Esteja pronto para romper com algumas atitudes. Esteja pronto para renunciar o seu próprio eu. Esta é uma decisão que precisa ser tomada hoje, porque o dia é hoje, o momento é agora. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu já me peguei algumas vezes, em alguns momentos, em cursos, em cultos, em palestras. Eu já me peguei, queridos, aqui, ó, o culto acontecendo. Porque a gente pensa que Deus, Cassini, vai falar com a voz profética, dizendo: eis que eu te digo, minha filha. Querido, a gente quer tudo mastigadinho. Deus pode falar? Pode. Mas a maior revelação, a maior palavra dele já está escrita. Então, eu já me peguei várias vezes no meu sono. Ó, quer ver? Sono na igreja. Sabe, tá esse silêncio de receber, porque o Espírito de Deus está aqui. Então, esse silêncio de receber, eu já me peguei várias vezes no telefone. Ih, fulano de tal. Eu já me peguei várias vezes no curso. Eu pensando em outra coisa, falou assim, eu não entendi nada o que esse cara falou.
e passar vergonha de alguém do meu lado e falar, rapaz, que matéria forte, né, Jairo? Eu falo assim, dormindo. Aí você entende por que tem pessoas que estão lá na frente. Rapaz, mas essa pessoa entrou depois de mim, essa pessoa está lá na frente, já está pastoreando igreja, já é o CEO de uma empresa, já casou, olha, já não sei o quê. Sabe por quê? Porque ele despertou do sono. Pastor, como é que eu faço para despertar desse sono? Primeira coisa, se movimente. Diga para alguém, tem pessoas que você precisa abençoar. Diga, se o seu balde está, se o seu cântaro está vazio, a água sai de você. É isso. Como é que você pode avançar alguns períodos da vida? Como é que você pode crescer se você está no sono o tempo todo? Está parado, extasiado, está bom aqui do jeito que está. Querido, se do jeito que está bom. Aliás, vamos fazer essa dinâmica. Você vai perguntar assim para alguém, se do jeito que está bom, ou vai falar, calma aí, vamos ensaiar, escute primeiro. Você vai falar assim, se do jeito que está bom para você, eu vou pedir para Deus te levar. Sim. Sabe o que vai ser a resposta? Que alguém vai falar, não está bom não. Você não quer ver seu pai? Não, agora não. Segura um pouquinho, eu tenho que viver muita coisa. Sabe o que? Eu estou despertando do sono. Porque eu não sei que do jeito que está, não pode ficar, não pode continuar. Deus tem coisas maiores para você. Você está se limitando ao crescimento. Queridos, escute isso. Eu fui mentoreado por muitas pessoas influentes, por muitas pessoas. Eu me lembro que um dos meus mentores, ele morreu ano passado, alguns 2020. E foi uma das pessoas que mais me ensinou dentro de uma situação. Foi ele que levou o sistema celular para o Rio de Janeiro. O primeiro estado a ter celular no Brasil foi o Rio de Janeiro, porque Harold de Oliveira levou. Você lembra disso, Cássio? E ele, antes de ser acometido por uma enfermidade, ser internado e morrer, eu me lembro que eu cheguei lá na empresa dele, ele falou assim, Jairinho, vem cá, vou te mostrar o livro que eu acabei de escrever. Ele me deu, todo feliz, sabe, autografou e tal, e eu olhando para alguém de 80 e poucos anos, e eu falei assim, por que o senhor está tão feliz assim e tal? Ele falou assim, porque a minha perspectiva do livro é viver pelo menos mais uns 20 anos. 80, 90, 100. Qual é a sua projeção? Tá bom? Então Deus te leva. Mas começa a colocar lá, daqui a 5 anos eu vou estar em tal lugar, daqui a 5 anos eu vou abençoar tantas pessoas, daqui a tantos anos eu vou estar casado, vou estar com filhos, vou estar com projetos, pessoas serão abençoadas através de mim, eu vou abrir tantas igrejas, eu vou ter tantas empresas, eu vou ter tantos filhos, daqui a algum tempo, queridos, coloca assim, não importa se você tem 80 anos, eu acabei de falar para você sobre um exemplo, ou seja, Deus pode usar Moisés mesmo com 80 anos. Deus pode dar força para as pernas de Caleb mesmo com 80 anos. Então não é desculpa. A desculpa é quando nós sentamos em uma cadeira da igreja e falamos, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou CEO. Aliás, os grandes CEOs não pensam assim. Você vai ver os caras que têm já uma idade avançada, olha o que eles fazem, ele tem prospecção, o que vai acontecer de tantos anos e tal. É isso que o Senhor está falando para mim, para você sair desse sono, porque tem aliás, tem uma cidade que precisa beber da água que eu estou te dando. É Jesus falando para aquela mulher samaritana, tem lugares que Jesus vai conversar com você, mas tem lugares que Deus vai enviar você, para você poder converter aquela cidade ao poder do Evangelho de Jesus Cristo. É isso aí, é sobre isso a mensagem de hoje. Espero que na segunda-feira você não volte para o seu soninho gostoso. Porque às vezes a sensação que eu tenho, queridos, como pastor, é que eu prego, eu dou o meu melhor, aí aqueles irmãos que falam,
Glória a Deus. Eles não melhoram em lugar nenhum. Eles vão para outra igreja mais pentecostal ainda, canela de fogo, cuspe de Cristo. Chegam lá, eles conseguem esfriar. Eu estou falando isso porque acontece comigo. Eu formei na Assembleia de Deus Nova Iguaçu uns líderes lá. O nome deles eram Valentes de Davi. E o que acontecia? Eu falava com eles, olha, quando eu ficar de pé, vocês ficam de pé comigo. Quando eu der glória, você dá glória. Pastor, mas eu não estou sentindo nada, vai passar a sentir. Você tem que se movimentar com o meu movimento. Porque você tem que sair desse sono. Sabe por quê, queridos? O sono contagia. Ou melhor, ele contamina. Senta do lado de alguém que o culto está rolando, está olhando o celular. Senta do lado de alguém que não está nem aí, está aqui no culto, mas está em outro lugar, está puxando assunto. Senta, você vai ver. Primeiro culto, segundo culto, daqui a pouco você está... Ele conseguiu fazer um raio de distração. Daqui a pouco está todo mundo dormindo. Glória a Deus. É isso aí. Hoje eu acho que eu fiz 3 pregações. Antes da Cassiane, durante e depois. Eu espero que você tenha se alimentado dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Algumas informações para você sobre o que Deus colocou no meu coração para os próximos dias. A partir de quarta-feira, a partir de quando? Ok. Nós vamos tirar 1 hora antes de oração. O nome dessa campanha vai ser Clamor da Alma. Eu não estou te chamando para poder vir. Se você realmente quer algo através do seu clamor, se o culto começa às 8, você vai estar aqui às 7 horas. Eu vou estar aqui orando com você. Vai ser só às quartas, pastor? Não. Eu vou fazer 1 hora antes dos cultos. Eu vou despertar alguns obreiros que estão dormindo na igreja. Alguns pastores que estão dormindo na igreja. Eu vou despertar alguns evangelistas, presbíteros, diáconos e algumas ovelhas que estão dormindo na igreja. Porque talvez elas estejam dormindo exatamente por falta de atitude de um líder. Então eu vou movimentar as águas. Sabe por quê, queridos? Essa igreja não é minha. Ela pertence a Jesus Cristo, foi comprada com preço de sangue, e eu vou prestar contas, porque talvez o mais prático seria nem ter começado há 10 anos atrás a De Alfa. Me perguntaram ontem em uma festa, por que a De Alfa está em expansão e como que está Londrina. Eu falei assim, prepara, porque você vai ouvir muitas outras AD Alfas que estão vindo por aí. Não falta ovelhas, o que falta são trabalhadores. Então eu vou despertar do sono. Então quarta-feira
Vai ser o clamor da alma. Você vai orar com o pastor, mas se eu chegar às 7h15, você vai me encontrar orando. Se eu chegar às 7h30, e se eu não puder vir? Tranquilo. Nós vamos estar aqui. Eu queria que quarta-feira estivesse a igreja cheia com pessoas clamando. Porque quanto mais vozes, se o meu povo, não é se uma pessoa, não são duas, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus. O que depender de mim? Eu gosto de orar, queridos. O Cassiane sabe disso, eu e ela, nós somos de oração. Se provocar a oração meia-noite, eu estou, 9 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu estou. Eu só não faço por empolgação. Mas a partir de quarta-feira vai ser o clamor da alma. Nós vamos estar aqui. Eu convoco você a estar. Não é um convite, é uma convocação. Você vai. Algumas coisas estão acontecendo no mundo e talvez você esteja ainda dormindo e não esteja percebendo. Mas Deus vai estar convocando o seu povo a despertar de um sono, porque tem vidas que precisam de Jesus e elas estão bem pertinhos da gente. Ok? Outra coisa que eu preciso te passar. Todo primeiro domingo, pastor Dalton, anote isso. Todo primeiro domingo do mês, qual o domingo do mês? Nós vamos estar consagrando a sua empresa para que o seu mês seja um mês abençoadíssimo. Você vai assinar contratos, você vai... Pastor, por que orar pelas empresas? Porque quando você ora pelas empresas, você abre expansão para que outros sejam abençoados. É simples assim. Ok? É por isso que Jesus é um negociador, porque ele vai falar exatamente sobre esse negócio de almas. Então, todo primeiro domingo do mês, eu vou estar consagrando, aí você pode trazer contratos, licitação, a gente vai orar, porque o seu mês todo vai ser um mês que você vai estar apresentando a Deus. Qual o domingo do mês? Ok. Aí você chama os seus amigos empresários, o negócio vai, você vai ver o que aconteceu. Não sei, só sei que eu fiquei disperso. Rapaz, não é que agora eu estou até indo para a academia? Por quê? Porque o Senhor vai começar a te incomodar. Agora estou fazendo um curso novo, agora estou levantando para poder orar. Sim, porque Jesus te despertou desse sono e você vai crescer de forma extraordinária. Segundo domingo do mês. Fala comigo, segundo domingo do mês. É a nossa ceia do Senhor, certo? Nós vamos estar orando, então vai ser uma consagração pela sua família e pela sua casa, ok? Todo segundo do mês, todo segundo domingo de cada mês, nós vamos, além de estar celebrando a ceia do Senhor, nós vamos estar consagrando a nossa família a Deus. Aí você pode trazer, no momento de oração, ou foto de alguém, ou, sabe, um pedido de alguém que está precisando voltar para casa, ou famílias que Satanás está tentando definhar. Nós vamos fazer isso no segundo domingo. E o terceiro domingo, eu vou deixar para poder orar por curas. Ok? Então, o terceiro domingo do mês vai ser o domingo que nós vamos orar, reivindicando a Deus, buscando a Deus por cura, por libertação, por milagres, ok? Então, nós vamos ter esses 3 domingos seguidos. Eu não sei se isso vai continuar, não sei se vai ser uma campanha. Então, nós vamos, a partir do primeiro domingo do mês de junho, nós vamos estar consagrando as empresas. Depois, do segundo domingo, nós vamos estar consagrando as nossas casas, as nossas famílias. E o terceiro domingo nós vamos estar... Não mistura as coisas, não. O problema é que a gente mistura tudo. Pastor, mas eu quero orar porque... Não, primeiro domingo nós vamos consagrar a empresa. Mas se tiver alguém morrendo enfermo, claro, num caso desse, a gente vai orar, não tem oração especial, tem oração específica, nós vamos orar especificamente por aquele caso ali, ok? Então, vamos deixar isso na agenda, coloque na sua agenda, ok? Para quando eu chamar à frente, quando eu estiver apresentarmos de acordo com essa palavra que está sendo instruída aqui. Amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque ela é eficaz. Obrigado porque ela traz, Senhor, resultado a curto, médio e longo prazo. Obrigado porque ela nos molda. Obrigado porque a tua palavra é remédio. Obrigado pelo dia chamado hoje. Obrigado porque nós estamos despertando. Algumas pessoas estão despertando o sono. O Senhor está trazendo a lucidez para um tempo novo de crescimento e de graça. Que teu Espírito esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero, nesse momento, orar pelas suas sementes. Tá? Deixa eu falar algo para você. Eu gostaria que você não fizesse nenhum movimento agora.
Porque nós aprendemos assim, vamos orar pelas sementes, aí a primeira coisa que a gente faz é se dispersar e não ouvir uma instrução. Então, eu gostaria de dar uma instrução para você em relação à semente. Toda semente ela precisa ser plantada para que ela possa ser colhida. Semente plantada vai gerar outras sementes. Sementes guardadas, elas vão te gerar prejuízos, porque a Bíblia fala que aquele que tem e quem quer ter mais, reparte o que tem. E aquele que retém, na verdade, o que tem é perdido. Ok? Então, isso, na verdade, é um mandamento bíblico. O que acontece? A Bíblia é um livro de instruções. Diga comigo, a Bíblia não é um livro religioso. Diga, a Bíblia é um livro de instruções. Então, vamos lá. Alphaville, Cassiane, é o lugar onde tem mais, está propenso hoje no Brasil, é um lugar onde tem mais cursos de treinadores do que qualquer outro lugar do Brasil, é Alphaville. E geralmente, quando você conversa com os treinadores, todos estão buscando uma única coisa, direção. O que eu devo fazer? No meu casamento, na minha empresa. E se alguém que está palestrando, dependendo de quanto pagou, uma palavra muito simples vai surtir um efeito, não porque a palavra é poderosa, mas porque o que você pagou precisa fazer jus ao valor. Vamos supor que hoje fosse aqui uma palestra, você estivesse pagando hoje aqui R$10.000 para poder participar. Pouco, R$70.000 cada um, para poder arrebentar, me deixar você bem escandalizado. Qualquer direção que eu te desse aqui hoje, você faria. Primeiro, porque você pagou, precisa fazer jus, e outra coisa, já que eu paguei isso, eu preciso confiar, mesmo mentindo para mim mesmo, que esse cara é bom. Autossabotagem. Não estou falando quem é bom e quem deixa de ser bom, não estou falando sobre isso. Mas se eu chego para você hoje e falo assim, ó, você tem facilidade em ouvir instruções de treinadores, que são bons treinadores, então por que você tem dificuldade de ouvir uma direção que é eterna? Você paga para ouvir treinadores que são bons, mas todo treinamento é refutável, como toda tese é refutável. Ninguém é dono da verdade. Mas se parássemos para poder pensar, olha como uma questão de lógica. Eu dei para você hoje aqui uma direção. E a oferta que você coloca no altar não é para o Jairo, nem para a igreja, é para você mesmo, porque a Bíblia fala que tudo que você, o homem, semear, certamente, ele vai colher. Mas você está vendo que é um bloqueio, talvez um sono, talvez algo que acontece com a gente que precisa ser rompido. Queridos, se fosse hoje em espécie que colocássemos a semente, fosse uma nota, cédula, ok? Tem pessoas que há 10 anos dá R$20. Já vem preparadinho, R$20. Olha, o salário já aumentou 10 vezes. O almoço já aumentou. Tudo aumentou, a gasolina, mas o irmão, aquele dinheiro ali é o consagrado, é o dinheiro convertido. R$20 está na igreja. Parecer qualquer nota de R$100 endemoniada não fica perto, porque R$20 se converteu. Hoje, nós temos a facilidade. Você que está no outro lado do mundo, talvez do outro lado do oceano, participando de um culto, você está sendo alimentado com uma palavra de vida, a não ser que essa palavra não traga efeito para você. Se não surtir efeito, como palavra de Deus, nenhuma outra palavra vai te dar direção. Presta atenção, treinamentos podem te dar respostas, mas só a palavra de Deus dá direção. Porque treinamento você paga, e a Bíblia fala que o dinheiro por tudo responde. Então, nós temos dificuldade, ou melhor, facilidade em receber uma direção de alguém que é temporal e temos dificuldade de receber uma direção de alguém que é atemporal. Isso aqui é uma palavra de direção para você.
Qual a palavra de direção? A palavra é essa. Quando você semeia em um lugar onde te alimenta, você está dizendo assim, ó, eu acredito, confirmo e invisto para que meu alimento permaneça. Você vai ter oportunidade agora. Se você nunca ofertou, se você nunca dizimou, você vai ter oportunidade agora de ofertar e dizimar no lugar onde você recebe uma palavra de direção. Ok? Se você estava acostumado a dar um valor, tente mudar esse upgrade aí, porque Deus não fica te dando a mesma coisa, a mesma mesmice sempre. Então tenta dar um upgrade. Fala, Senhor, hoje eu vou investir mais, porque eu quero colher mais. É assim que funciona. A Bíblia fala que o que o homem semeia, esse mesmo homem colhe. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito. Não é questão somente espiritual, é uma questão que Deus fala sobre proporção. Então você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, entregar a sua oferta. Eu vou fazer diferente hoje. Hoje só eu e a pastora Cassiane vamos receber os dizimistas aqui para poder abençoar e orar por você. Eu e a pastora Cassiane vamos descer. Você que vai entregar o seu dízimo, eu e a Cassiane, nós vamos te abençoar. Ok? Nós somos os anjos da igreja e nós vamos abençoar você que vai entregar o seu dízimo. Você que está longe, se sinta abençoado ao dizimar, porque a Bíblia fala que onde eu tenho que entregar o dízimo você entrega onde você é alimentado por Jesus Cristo. Queridos, Abraão não recebeu de Melquisedeque pão e vinho. Abraão recebeu, foi do próprio Cristo pão e vinho, porque Melquisedeque é uma personificação de Cristo, está lá no livro de Hebreus. Então, quando você dizima, você não dizima para o Jairo, não é Antigo Testamento ou Novo Testamento, dízimo é algo eterno. Nós vamos estar recebendo o seu dízimo hoje e a sua oferta você traga no altar, em nome de Jesus.